Oi, oi. Meu caro aluno, preste muita atenção, porque agora chegou a hora da nossa revisão para avaliação. Atenção, hein? Meu caro aluno, preste muita atenção, porque agora chegou a hora da nossa revisão para avaliação. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Olha a diferença aí. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Isso, energia pra cima aí, né? Todo mundo na boa, na paz. Vamos começar a nossa revisão. Valeu? É isso. Beleza. Olha só, estou colocando aqui o violão aqui na estante dele, para a gente começar. Nós escolhemos aí 4 aulas para a gente rever aí os tópicos mais interessantes, mais importantes, né? Aula 16, arte indígena, nossos povos originários. Aula 17, arte africana e uma das resultantes mais interessantes, arte afro-brasileira. A história da música também é importante, e a história do teatro, a arte mais híbrida de todas, né? Mistura tudo. Então vamos começar. Lá na aula 16 a gente falou sobre a arte indígena, né? E aí a gente viu o seguinte: a arte indígena está presente na essência do povo brasileiro. É um dos pilares para a cultura do país. São os primeiros habitantes do território nacional, né? Já estavam todos aqui, né? Então, estamos vendo aí uma ilustração aí, né? Uma peça, uma foto, na verdade, de uma peça Surui, né? Uma etnia aqui de Rondônia, isso em 1980. Então, a Magda Dourado aqui apresentou a arte oral. Opa, deixa eu arrumar isso aqui, porque... Peraí, gente. É nóis. Né? Então, a arte oral Paeté, orgulhosamente Suruí de Rondônia. Você está vendo aí já os grafismos, as pinturas nos corpos, né? Já indicando, não é? E aí, seguindo, a gente vê que Proença diz o seguinte: os objetos indígenas com diferentes finalidades podem ser considerados criações artísticas, porque são objetos cuja beleza resulta de sua perfeita realização. Ou seja, na concepção, né, geral, entende-se que a perfeita utilidade de um objeto, né, também pode resultar de sua beleza, né? Ou a beleza vem da sua melhor utilidade, assim como da sua forma, né, que acaba sendo agradável aos nossos olhos. Outro aspecto da arte indígena é que ela representa mais as tradições de sua comunidade do que quem a faz, né? Não é importante esse destaque, o artista. Então, olha só, mais um conceito aqui, mais uma concepção. A arte indígena é a expressão cultural do jeito de ser dos povos originários do Brasil, feita em pinturas, esculturas, cerâmicas, grafismos, música e dança. Ela transmite histórias, crenças, modos de vida e a sua relação com a natureza. Está perfeita essa definição aí, né? A arte indígena não se limita a objetos decorativos. Olha aquela coisa da utilidade que eu estava falando. Mas envolve diferentes formas de expressão. Perfeito? Então, vamos agora para uma outra aula
revisar aqui os principais conceitos da arte africana e afro-brasileira. Vocês já estão vendo aí, através das ilustrações aí, quanto que tem de riqueza visual, né, dessa arte africana, né? Então, da arte africana, as tradições das cerimônias, os cultos de cura e designer de tecidos e vestuários, máscaras e pintura corporal, tudo isso aí é representatividade. A arte, olha aqui, esse conceito aqui é muito importante. A arte africana é figurativa. Por quê? Busca representar figuras. Então, quando fala de figuras, fala de pessoas, animais, etc. Ok? E quando mistura e dá uma resultante brasileira, pouco se fala na contribuição das artes plásticas, mas, em compensação, né, em geral, é a música e outras manifestações que sobressaem. Mas estamos vendo aqui, em todos os prazeres aqui, né, que já representou aí uma cerimônia, né? Então vamos lá. A cultura africana, o jeito de ser, é o conjunto de manifestações que une utilidade e estética dos povos da África. Envolve a linguagem, né, a culinária, a religião, o folclore e as artes. As artes plásticas, a música, a dança e os rituais sagrados. Então, estamos vendo aqui já uma apresentação, né? Olha aqui. Tem uma dança aí africana aí que o cara bate os pés mais de 1000 vezes por segundo, né? Muito interessante. Então, na arte afro-brasileira, já vem aqui para a nossa mistura, a arte afro-brasileira é baseada nas histórias, nas crenças, nas lendas e na filosofia africana. O que a gente absorveu disso aí? A música e a dança afro-brasileira. Então, olha, isso aqui daria uma aula inteira, assim, de mais de 1 hora só sobre esse assunto, tá? A música afro-brasileira é uma mistura da música portuguesa, indígena e africana, ok? Entre os estilos influenciados temos a catira, o samba, o maracatu, né? O maxixe, a lambada e o carimbó, né? São ritmos muito conhecidos, né? São músicas muito conhecidas no Brasil inteiro, distribuída entre várias regiões. Tem o maracatu do Recife, né? O carimbó lá do Pará, o samba lá do Rio, e aí vai, né? A catira vem lá do Rio Grande do Sul, não é isso? E temos aqui também essa ilustração aqui também, ó, da dança bem atual, né? Então, seguindo para a aula 21, nós temos a história da música, né? Então, a música vem da antiguidade, passa para a Renascença, desenvolve aqui a chiqueza do barroco, aí lembramos também da música clássica e as características da música essencialmente brasileira. Vamos lá. Bom, na antiguidade temos que a música é incorporada à dança e ao teatro, formando uma totalidade, e ao som da lira eram recitados poemas. Então, inicialmente, estamos vendo aqui nessa representação, nesse vaso, né, o desenho aí de um momento desses aí, né, uma pessoa tocando ali a lira, olha aqui, né, e ali a autoridade lá assistindo, né, e o som rolando lá, né? Seguindo aqui em frente, nós vemos que a música, na antiguidade, era impregnada de sentido ritualístico, como instrumento mais utilizado era a voz. Então, antes de instrumentos mesmo, de instrumentos físicos, né, era mais usado a voz. Aí vai desenvolvendo até chegar no uso de instrumentos também, ok? E a Grécia forma, na Grécia, né, era uma forma de aproximação com os deuses, né, com as divindades, tá? Aí vamos lá para a música no Egito, né? Olha
a riqueza de instrumentos que são desenvolvidos já chega no Egito, né? A lira, olha a lira que eu falei, né? Olha a flauta vertical, olha aqui esse outro instrumento aqui de cordas, né? E a harpa, né? Aí vem a trompa, que é esse espécie de chifre aí, né? Tem um som bem interessante. E aqui um instrumento de percussão, né? Olha aqui uma apresentação, uma representação aí de um ritual. Olha só, a música no Egito era praticada em coletividade, inclusive com a participação feminina. Olha, as mulheres tiveram que lutar muito, né, para poder ocupar a posição de destaque, né? Em algumas sociedades nem tanto assim, né, mas a mulher sempre foi muito discriminada, né? Então, fazia parte, não vou entrar nessa discussão não, porque senão a gente perde a nossa aula aqui. Fazia parte de rituais sagrados e militares. Então, para se preparar para as guerras, para as missões, para confrontos, batalhas, né? Também se cantava uma música para animar os soldados, né? Os faraós faziam apresentações musicais nos grandes salões de seus palácios, né? Então, lá na intimidade, né, para poucas pessoas, né, dentro de seus palácios, os faraós também mostravam os seus dons, né? Aí, a música medieval. A música medieval, ela destaca-se aqui o cantochão. O cantochão, vou falar aqui rapidinho, o cantochão era música cantada só por homens, por vozes, né? E só com vozes, né? Aquelas orações, longas orações cantadas, ou então apenas só a voz, né? Dentro dos mosteiros, né? Dentro dos lugares que eram usados somente para orações, para a prática religiosa. Vamos dizer assim, por volta do século IX, apareceu pela primeira vez a pauta musical. O monge italiano Guido d'Arezzo sugeriu o uso de uma pauta de 4 linhas. O sistema é usado até hoje no canto gregoriano. Então, nós estamos vendo aqui, ó, a tal da pauta musical. Era uma maneira de escrever com 4 linhas, né? É isso? Com 4 linhas e alguns desenhos aí convencionais, né? Muito conhecidos, né? Um deles, o S gótico, né? Está aqui muito mal desenhado por mim, mas isso aí é uma espécie de S que representa um dos símbolos musicais, não é isso? E um dos monges que cantava lá no cantochão, ele, um estudioso, ele criou para poder registrar, para poder escrever como deveria ser cantada ou tocada algumas músicas, ok? O tipo de música mais antigo medieval consiste em uma linha melódica cantada, sem qualquer acompanhamento. Quer dizer, no início ele não colocou logo as 4 linhas, não. Ele colocava só uma linha e aí, depois, para facilitar, ele colocou mais outras linhas. Bom, isso aí também é motivo para uma aula inteira. Esse estilo é chamado cantochão ou canto gregoriano, porque tem a ver com o Papa que oficializou, né, esse tipo de canção, esse tipo de canto. Ok? Seguindo aqui, nós já chegamos a um desenvolvimento maior, onde há um rompimento com o estilo medieval, né, através da música renascentista, que tem essas características aqui, ó. O maior interesse pela música profana. O que é a música profana? É a música não religiosa, a música que não está especificamente direcionada a louvar a Deus, a falar de Deus, de Jesus, da religião católica, né? Bom, aí vem que a escrita de peças para instrumentos, estes já não usados somente para acompanhar vozes, aparece também, né?
E outra característica é que os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, num estilo descrito como polifonia coral ou policoral e cantado sem acompanhamento de instrumentos. Ou seja, antigamente era um só som. Quando entra a polifonia, poli quer dizer vários, então são vários sons que entram nessa música aí começa a aparecer o que a gente conhece por coral, ok? Seguindo aqui, nós temos a música barroca, mais um desenvolvimento, mais um avanço, né? O termo barroco foi empregado pelos músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach era um compositor, né, que ele era empregado, ele trabalhava numa igreja, ele era contratado pela igreja católica e o trabalho dele era todo dia ele fazia uma música diferente, ele praticava lá no órgão da igreja, tocava durante os cultos, as missas, né? E aí ele deixou escrito várias e várias obras aí, é um dos gênios da música. A música barroca é geralmente exuberante, tá? Esse é o termo que tem tudo a ver com o barroco, tá? Ritmos enérgicos, melodias com muitos ornamentos, contrastes de timbres instrumentais e sonoridades fortes com suaves, tá? Então, é uma música riquíssima. E agora nós vamos para a música clássica, né? A música clássica, vamos entender melhor o que é isso aí, surgiu na Europa para divertir reis e rainhas por volta dos anos 1500, né? Era bastante usada também em cerimônias religiosas. Além de Bach, que a gente falou dele ainda há pouco, os compositores mais famosos da música clássica são Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Então, Bach, Mozart e Beethoven são os grandes, né, desse período aí. Mozart nasceu na Áustria em 1756 e criou mais de 50 sinfonias, tá? Temos aqui uma fotografia aqui de Joseph Tannhäuser, numa reunião com Liszt, outro grande músico da época, né? Ao piano cercado de amigos, certamente mostrando uma de suas obras. Ok? E a música brasileira? A música brasileira nasceu da fusão entre influências indígenas, africanas e europeias. Desde os ritmos tradicionais, como o samba, até os estilos contemporâneos, ela reflete as transformações sociais e culturais do nosso país. É uma forma de expressão que carrega valores, identidade e diversidade. Olha aqui essa ilustração aqui dos vários instrumentos conhecidos, né? E aqui, ó, nós vamos chegar aqui à nossa última aula aqui, que é a aula sobre o teatro, a história do teatro. Né? Ainda sobre a música brasileira, nós temos os grandes musicais brasileiros, né? A Jovem Guarda, né? Mistura de romantismo com rock, né? E a bossa nova também, quase que eu deixava de fora, né? O rock brasileiro, letras marcantes e a música sertaneja, tá? Então, seguindo aqui, nós temos a história do teatro ocidental. O teatro teve sua origem no século XVI, no século VI, na Grécia, surgindo das festas dionisíacas em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Como estamos vendo aqui, o teatro de Atenas, né? O grande teatro. E aí vem o teatro romano, né? O teatro romano sofreu muita influência do teatro grego e se desenvolveu na época clássica, desenvolveu um papel social muito importante na sociedade e influenciou a política e as crenças da população. Entre os dramaturgos romanos, né? Destacam-se Plauto, Terêncio e Meneandro. No teatro medieval, representado por membros do clero, as peças tinham como figurantes os fiéis e misturavam a língua do país ao latim.
Características dessa representação artística são as encenações, que as encenações podiam ser religiosas ou não religiosas, né? Litúrgicas ou profanas. No Renascimento, o Teatro Renascimento foi aquele produzido durante o período do Renascimento, que teve início na Itália, né, no século XV. E diferente do teatro medieval, olha aqui a diferença importante, né? Possui um caráter mais religioso. O teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter cômico e burlesco e na exploração de variados temas. E o teatro moderno vem com o desenvolvimento do barroco, onde começou a haver a divisão das obras em 3 atos, a ruptura das unidades de ação, a mistura do trágico com o cômico, a ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar, e a composição passou a ser em verso, né? Bom, e agora veio o teatro brasileiro. O teatro não refletia os costumes e a cultura do povo. Isso ocorre com a representação de Antônio José ou o poeta e a Inquisição de Gonçalves Magalhães, né? E inicia-se mesmo a partir da tentativa de catequização dos indígenas. A partir de 1908, Dom João VI determina a melhoria do teatro e o país passa a receber espetáculos no modelo francês para a diversão dos ricões. Tá? O teatro realista surge em 1855, deixando para trás os dramalhões e expondo os conflitos sociais. Em 1943, ruptura total, ocorre a estreia de Vestido de Noiva, uma peça de Nelson Rodrigues, sob a direção de Ziembinski, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Ok? Aqui nós acabamos com a nossa revisão. Espero que você agora esteja preparado para a avaliação. Boa avaliação para você. Valeu!